Boa noite a todos e todas. Meu nome é Alan Ramalho Ferreira, eu sou defensor público, coordeno atualmente o Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública de São Paulo. Sou especialista em Direito Constitucional pela PUC, mestre em Direito do Estado pela PUC e atualmente curso doutorado em Direito do Estado também na PUC. Também estou na diretoria de articulação social da Associação Paulista de Defensores Públicos, sou associado do IBDU e colaborador do BR Cidades. Bom, o meu papel aqui nessa noite é introduzir vocês ao direito urbanístico. E aí eu vou fazer isso dando uma ênfase, um destaque para a atuação da Defensoria Pública nos conflitos fundiários urbanos. Eu já dei essa aula algumas vezes, mas eu quis condensar um pouco, né, numa aula só. E como eu disse nas outras vezes, a ênfase da atuação do defensor público e da defensora pública na questão do direito urbanístico no mais das vezes, é relacionado aos conflitos fundiários. Então, eles são um bom quadro ou pano de fundo para se introduzir alguns institutos, princípios, enfim, a legislação urbanística. Então, acho que é bem interessante analisar por esse lado. Então, começando, falar um pouco do direito à moradia, né? O direito à moradia, ele está previsto no artigo 6º da Constituição. Ele não estava no texto originário da Constituição da República, ele foi inserido pela Emenda Constitucional 26, dentro do artigo 6º, que vai falar dos direitos sociais, mas principalmente no capítulo 2, aliás, no título 2 da Constituição, que vai dispor sobre os direitos e garantias fundamentais, né? A nossa Bill of Rights brasileira. O direito à moradia, portanto, é um direito social e é um direito fundamental. É um direito fundamental social. Entretanto, ele não está apenas aí no artigo 6º, né? Ele vai ser encontrado também, ainda que de forma implícita, em outros dispositivos da Constituição. Mesmo antes da inclusão formal do artigo 6º na Constituição, já havia um robusto entendimento no sentido de que o direito à moradia já era um direito fundamental implícito na Constituição. A Emenda Constitucional 26 veio formalizar o ingresso desse direito na Constituição. Bom, na Constituição, além do artigo 6º, é importante que vocês também tenham em mente, quando vão pensar direito à moradia, as diretrizes gerais da política urbana, que estão no artigo 182, né, que vai falar que essa política ela é executada pelo poder municipal e vai trazer o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. É importante dizer que o capítulo da política urbana na Constituição, ela é uma construção social, é a construção do movimento social da Frente pela Reforma Urbana, que inclusive apresentou uma emenda constitucional popular, um instrumento previsto no sistema, né, na formação constituinte, que, embora seja mais ampla essa proposta do movimento da reforma urbana, impactou diretamente na Constituição ao trazer à Constituição o capítulo da política urbana. O Constituinte fez uma aposta, que foi o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Plano diretor é um tema muito importante, que a gente também vai aprofundar um pouco mais nos próximos slides. Além disso, é importante que vocês tenham em mente o artigo 5º, inciso 23. O artigo 5º, inciso 22, vai falar do direito de propriedade. E o artigo 5º, 23, vai falar da função social da propriedade. Vocês estão me ouvindo bem, né? Aqui deu uma instabilidade aqui na internet. E a gente também vai ver mais profundidade que é essa função social da propriedade. E para assegurar a função social da propriedade, a Constituição também previu alguns instrumentos de indução que estão lá no artigo 182, parágrafo 4. Esse é o primeiro quadro. O que eu quero colocar para vocês são duas problemáticas, né? Primeiro, a Constituição, nada obstante preveja o direito à moradia, ela não vai definir o que é direito à moradia. Não há uma definição autêntica constitucional em relação a isso. Então, a gente precisa construir o conteúdo normativo constitucional do direito à moradia. E a Constituição traz importantes pistas para que a gente consiga fazer essa construção. A primeira delas é que a Constituição tem fundamentos, né, os fundamentos constitucionais. Os mais importantes para nós seriam a cidadania, a dignidade da pessoa humana,
Mas, além dos fundamentos, a Constituição também vai trazer objetivos republicanos no artigo 3º. Para a gente, talvez os mais importantes sejam a constituição de uma sociedade justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos. A Constituição, portanto, ela define, né, ela reconhece um Estado constitucional que ela não entende ideal, né? Então, ela busca uma transformação social por meio dos dispositivos constitucionais. A gente pode classificar a Constituição brasileira como uma Constituição transformadora. Isso foi construído também por autores como o Canotilho, né, que haveria um direcionamento constitucional, né? A Constituição empurra a sociedade para a obtenção de um certo ideal, né, que são esses objetivos republicanos. Além disso, a Constituição também prevê que o Estado Democrático Brasileiro, né, a República Federativa do Brasil, na verdade, ela vai se orientar por alguns princípios na sua relação ou na sua atuação internacional. Dentre esses princípios está a prevalência dos direitos humanos. Então, a gente também consegue e a gente também deve procurar o significado do direito fundamental à moradia em tratados internacionais de direitos humanos. Dos mais importantes, né, a gente pode citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai prever o direito à habitação, ela vai usar a palavra habitação. Posteriormente, em 66, o PIDESC, né, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que, ao lado do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tem por objetivo trazer uma normatividade dessa Declaração Universal, e aí haverá uma mudança de gramática, talvez, entre o direito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, porque o PIDESC vai falar em moradia, e ele vai falar em moradia adequada. Então, o direito humano existente é o direito humano à moradia adequada. A Constituição fala em direito à moradia, a Constituição da África do Sul vai falar em direito de acesso à moradia, mas de modo que internacionalmente esse direito é assim definido. Pois bem, o PIDESC ele vai receber algumas interpretações importantes do Comitê de Direitos Econômicos nos comentários gerais. A Defensoria de São Paulo, inclusive, lançou uma publicação de tradução desses comentários gerais, tanto do PIDESC quanto do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Embora existam outros comentários gerais que são também importantes para a moradia, eu gostaria de destacar dois que são primordiais para que vocês se preparem para o concurso da Defensoria Pública. O primeiro deles é o comentário geral número 4, que vai trazer importantes elementos para a significação do que seja o direito à moradia adequado. Essa adequação ela vai se refletir em índices, em parâmetros, em critérios de análise se uma moradia é adequada ou não. O comentário geral número 4 é muito explícito ao falar que moradia não é apenas um teto sobre a cabeça, né? Então, a moradia ela é muito mais complexa e muito mais completa do que isso, né? Então, como alguns elementos importantes, né? Então, uma moradia adequada é uma moradia que tem segurança possessória. Então, essa segurança possessória não necessariamente será propriedade. Então, o direito à moradia não se confunde com o direito de propriedade. É possível implementar, promover ou proteger o direito à moradia, independentemente de se conferir um título de propriedade a essa pessoa. Então, existem outros programas, outras políticas públicas que implementam o direito à moradia, que não traduzem, que não se materializam no título de propriedade. Um exemplo é a locação social, por exemplo, programas de locação social, que são programas que permitem com que pessoas paguem valores módicos para o uso de um prédio público, um empreendimento público, né, um parque imobiliário público, ou em parceria com alguma empresa. Então, essa pessoa ela vai ter o direito à moradia pagando o valor módico mensal por ele, mas ela não adquire a propriedade desse local, embora esse local sirva para a sua moradia. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas experiências, como a Vila dos Idosos,
permitido que uma pessoa idosa habitacional e possa escolher um acompanhante. Quando essa pessoa se muda, falece, etc., esse bem é retomado e é dado e é transferido, né, e serve de moradia para uma outra pessoa. Bom, além disso, um direito à moradia adequada ele vai envolver necessariamente serviços e infraestrutura. Então, uma moradia sem saneamento básico, sem energia elétrica, sem iluminação pública, sem linhas de transporte, sem equipamentos públicos educacionais e de saúde em uma distância razoável, ela também é considerada no comentário geral número 4. Essa moradia tem que ter economicidade, né? Então ela não deve gerar custos excessivos às pessoas, né? Então a gente está falando desde acesso a essa moradia, né? Exemplo, pessoas que financiam alguma casa, algo assim, mas também os custos inerentes a ela, como impostos, serviços, né? Iluminação, água, etc. Ela tem que ser habitável, né? Ela tem que reunir um mínimo de condições construtivas e de, enfim, infraestrutura dela que permitam que a pessoa tenha intimidade, segurança, salubridade, etc. Ela tem que estar numa localização minimamente adequada, né? Então, para que ela seja um ponto de referência importante de acesso à cidade, acesso ao trabalho, acesso à educação, aos equipamentos de saúde, etc. Ela tem que ser sim como pessoas idosas, pessoas com deficiência, e chama a atenção que o direito à moradia ele também está previsto na Convenção Internacional de Nova York, que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro formalmente como uma norma constitucional pela aplicação do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, o direito à moradia também encontra esse referencial textual importante e também adequação cultural, né? Bom, então, através dessa conceituação, digamos assim, mais ampla, o direito à moradia, as políticas públicas habitacionais, elas devem estar compatíveis com esse direito à moradia, esse direito humano à moradia adequada. Então, também chama atenção para o artigo 5º, parágrafo 2º, que primeiro vai falar de uma cláusula de abertura, né? Então, existem outros direitos fundamentais, outros significados constitucionais e constitucionalizados do direito, apenas o artigo 5º, lembrando que a moradia está no artigo 6º, mas ela também tem um regime jurídico de direitos fundamentais, inclusive de aplicação imediata, né, que está previsto no parágrafo 1º. Quando vocês vão falar de direitos sociais, acho que os professores vão falar de direito à saúde, direito à educação, etc., a gente sempre tem um questionamento da exigibilidade, da justiciabilidade dos direitos sociais, né, se é possível implementar, fazer cumprir, promover ou proteger um direito fundamental social pela via da ação ou pela via da defesa, ou seja, pela via do sistema de justiça. E além desses elementos da sua significação, é importante também, né, e aí uma outra problemática que eu coloco, né, como esse direito à moradia é protegido e promovido, quais são os deveres de proteção decorrentes. Porque o direito à moradia ele não tem, e aí puxando um pouco a linha, a doutrina alemã, ele não tem apenas uma perspectiva subjetiva, ou seja, ele não exige apenas um dever de prestação imediata. Ele também é um valor identitário da ordem constitucional, ele tem um valor objetivo. E isso vai também além da eficácia irradiante, isso também vai se materializar em deveres de proteção do Estado. O Estado deve proteger, promover e fazer cumprir esse direito à moradia. Na Constituição, a gente vai vislumbrar esses deveres de proteção, tanto quando a gente for falar de política habitacional. Então, no artigo 21, inciso 20, traz a competência de diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transportes públicos. E também no artigo 23, isso aqui é um dever, na verdade, é uma competência legislativa, né? E o artigo 23, nono, que vai falar de uma competência material, vai trazer a competência comum para promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Então, a gente pode ter políticas públicas
federais, como, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. A gente pode ter políticas públicas estaduais, como, por exemplo, a CDHU, que está agora ameaçada de extinção, ou o ITESP, que é outra fundação ameaçada de extinção pelo PE. Enfim, políticas estaduais, mas também políticas municipais, como as COABs, que são comuns, né? Ou programas de auxílio aluguel, ou programas de regularização fundiária, enfim, todos os entes federativos têm a competência comum material de promover o direito à moradia por meio de políticas de construção de moradia, de provisão de moradia, mas também de melhorias das condições habitacionais. E aqui está a sede constitucional do instrumento da regularização fundiária, né, que é justamente esse instrumento que visa a permanência dos moradores com melhorias das condições habitacionais, urbanísticas e ambientais, além do saneamento básico. Além disso, a gente vai ter deveres de proteção na política urbana, né, tanto o dever de planejamento e execução da política urbana, mas também instrumentos de indução da função social, ou seja, instrumentos previstos constitucionalmente de ingerência na propriedade, para que o proprietário seja obrigado a fazer cumprir a função social daquela propriedade. Então, um imóvel não utilizado, subutilizado, ou não construído, não parcelado, enfim, pode sofrer notificações para que se obrigue o proprietário a utilizar ou edificar. Caso essas notificações não sejam cumpridas, o poder municipal pode se utilizar do IPTU, né, aumentar o IPTU progressivamente como uma forma de forçar o proprietário a dar função social àquele imóvel. Então, a gente está aqui numa perspectiva de extrafiscalidade do tributo, né, uma função extrafiscal, ou seja, não é uma função majoritariamente como uma primeira, como eu posso dizer, como uma primeira finalidade de arrecadar recurso, mas sim gerar comportamento. E, em última instância, esse imóvel pode ser desapropriado. Desapropriado não nas condições ordinárias de desapropriação, então, pagamento em dinheiro, à vista, pelo valor justo, mas em outras condições. Pagamento por título da dívida pública resgatável por até 10 anos. Como ele tem essa modalidade de desapropriação, tem essa peculiaridade, ela foi chamada pela doutrina de desapropriação-sanção, uma sanção por não fazer cumprir a função social. Eu deixei algumas lampadazinhas no slide, que eu acho que são os destaques que eu queria colocar para que vocês se vocês leiam minimamente os comentários que eu citei, porque é muito comum deles caírem na prova. Pois bem, esse é um quadro geral da Constituição. A Constituição, lá no artigo 182, desculpe, no capítulo da política urbana, ela vai transferir para uma lei federal a fixação de diretrizes gerais da política urbana. A Constituição é de 88 e essa lei federal só foi editada em 2001. É a Lei 10.257, que é chamada de Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, portanto, ele regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, estabelece normas de ordem pública de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Em complemento à Constituição, o Estatuto da Cidade verte a política urbana com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. Então, a gente não vai falar apenas em função social da propriedade, mas também em função social da cidade. Pois bem, o Estatuto da Cidade tem alguns capítulos, né? O capítulo 1º, Diretrizes Gerais, o capítulo 2º, Instrumentos, o capítulo 3º, Plano Diretor, o capítulo 4º, Gestão Democrática da Cidade, e o capítulo 5 vai falar das disposições gerais. Eu quero, nesse slide, falar com vocês primeiro sobre as diretrizes gerais, que são orientações, são, como eu posso dizer, direcionamentos que o legislador traz para o gestor, para o aplicador da política urbana, né? A gente pode também vislumbrar aqui nessas diretrizes gerais uma natureza principiológica, né? Principiológica no sentido do Robert Alex, né? No sentido de mandados de otimização que devem ser cumpridos na maior medida possível de acordo com as circunstâncias fáticas, enfim.
mas elas têm também força normativa, né? Elas não são apenas programas, não são apenas ideias, elas têm força de lei, né? De direito. Eu vou destacar algumas diretrizes gerais que eu acho mais importantes. A primeira delas é a garantia do direito a cidades sustentáveis. E aqui eu quero falar de um outro direito, que é o direito à cidade. O direito à cidade, ao contrário do direito à moradia, não está expresso na Constituição. Ele é um direito humano emergente, né? Ele vai ser citado em instrumentos, em tratados de direitos humanos mais recentes. A gente também não vai encontrá-lo na Declaração Universal de Direitos Humanos, no PIDESC, enfim, a gente vai encontrá-lo em instrumentos mais recentes, como as conferências Habitats da ONU, né, Habitat 1, 2, 3, a última que culminou na declaração que chama Nova Agenda Urbana, mas ele é, portanto, previsto na legislação federal brasileira no artigo 2º do Estatuto da Cidade. O direito à cidade, segundo o Estatuto da Cidade, ele vai abranger o direito à terra urbana, o direito à moradia, o saneamento ambiental, infraestrutura e serviços públicos, transporte, trabalho e lazer. O direito à cidade, ele tem uma perspectiva de direito de fruição, ou seja, um direito de usar a cidade, de usar os equipamentos, de usar a infraestrutura, de acessar a cidade. Mas ele também vai ter um outro sentido que está mais ligado talvez até com o sentido filosófico do direito à cidade, que vem de Henri Lefebvre, né? Direito à Cidade, é um livro famoso que é de filosofia, que não é de direito, que é o direito de transformar a cidade, de participar dessa transformação. E aí ele está mais relacionado a uma segunda diretriz, que é a gestão democrática da cidade. Mas é importante que vocês tenham essas duas noções de direito à cidade. A diretriz da gestão democrática da cidade, ela tá, então, é uma gestão democrática popular e plural na formulação, na execução, no acompanhamento de planos, programas, projetos de desenvolvimento urbano. Então, alguns elementos importantes aqui. Essa participação é tanto na formulação, na elaboração da política, principalmente na elaboração de planos diretores, de lei de zoneamento, de políticas habitacionais, mas ela também está presente na execução e também no acompanhamento, no monitoramento, na avaliação dessas ações, políticas, programas. E, além disso, né, a gestão democrática também está relacionada com uma outra diretriz, que é a audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimento ou atividades com efeito potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural, construído, o conforto ou a segurança da população. Aqui, na verdade, ela está relacionada com empreendimentos públicos, né? Tanto projetos de urbanização, mas também alguns grandes programas ou alguns grandes empreendimentos, como rodovias, transformações, enfim, obras públicas de grande monta. Então, toda vez que isso for afetar de alguma forma uma população, ela deve ser ouvida. O Estatuto da Cidade, ele não prevê apenas essas diretrizes, mas ele traz instrumentos. Eles estão previstos lá no artigo 43. Esses instrumentos são formulação e integração de conselhos. Esses conselhos devem ser preferencialmente deliberativos, não apenas consultivos, e paritários, ou seja, contemplar não apenas técnicos e pessoas do governo, mas também lideranças da população, né? Além disso, debates, audiências e consultas públicas, conferências, iniciativa popular de projetos de lei, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, aqui a gente tem uma linha importante do que seria, segundo o Estatuto da Cidade, essa gestão democrática da cidade. Portanto, a política urbana também ela vem de uma cooperação entre governo e iniciativa privada e demais setores da sociedade no processo de urbanização, só que ela está voltada ao interesse social, ao atendimento do interesse social. Um tema muito importante e cada vez mais importante na defensoria é esse monitoramento que a gente faz das políticas de privatização da habitação, né? Então, a gente tem hoje, muito comum, políticas de parceria público-privadas, concessões, né? E não a provisão do direito à moradia ou da política habitacional diretamente pelo Estado, como, por exemplo, pela CDHUs ou pela Coab.
A gente também teve isso no programa Minha Casa Minha Vida, mas com destaque que o programa tinha uma linha entidades, né, que era uma linha para entidades da sociedade civil, não necessariamente empresas, que poderiam se inscrever para elaborar, executar e monitorar projetos. Bom, além disso, a gente tem a cidade traz condições de isonomia entre os agentes públicos e privados, na promoção de empreendimentos, atividades relativas ao processo de urbanização e a justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo de urbanização. A gente também precisa pensar a cidade nas suas desigualdades, né, na periferização da pobreza, analisar onde os empreendimentos mais populares estão inseridos, se há uma pluralidade de segmentos populacionais nas regiões, principalmente na região central. Então, o Estatuto da Cidade exige uma análise com essa complexidade. Além dessas diretrizes positivas, digamos assim, o Estatuto da Cidade também fala sobre o que não deveria acontecer, né? Ou direciona a ordenação e controle do solo de modo a evitar alguns fenômenos. Alguns deles, a retenção especulativa do imóvel urbano, então, imóveis que ficam parados, abandonados por um longo tempo, espera, ou da melhoria daquele território, ou implementação de algum tipo de empreendimento, né? A poluição e degradação ambiental, e uma novidade, né, que foi inserida no Estatuto da Cidade depois, a exposição da população a riscos de desastres. Aqui é importante que vocês tenham, conheçam, né, tem uma lei nacional, que é a Lei Nacional da Defesa Civil, que eu esqueci o número, mas eu vou pesquisar aqui. E essa Lei Nacional da Defesa Civil, acho que ela vai falar sobre sobre requisitos, um devido processo legal para se, por exemplo, promover a demolição ou a remoção de pessoas que estejam, porventura, em áreas identificadas pelo município como de risco. Essa lei, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, é a Lei 12.608, de 2012. É importante também vocês terem essa lei em mente. Pois bem, uma outra diretriz importante, sem dúvida, é a diretriz da regularização fundiária, né? Então, a regularização fundiária, além de ser um instrumento da política urbana, ela é uma diretriz. E, como diretriz, ela está relacionada à urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo. Essas normas especiais, geralmente, elas vão estar traduzidas no zoneamento de interesse social, ou seja, ZEIS, e ocupação do solo e edificação considerada a situação econômica da população e as normas ambientais. Então, pelo Estatuto da Cidade, a regularização fundiária ela deve estar necessariamente atrelada à urbanização, à melhoria das condições urbanas e habitacionais daquela população. Vocês estão me ouvindo bem ainda, né? Pois bem. Vamos para o próximo slide. Vocês estão me ouvindo bem? Só se alguém puder dar um ok. Estamos sim, professor. Estou ouvindo vocês. Obrigado. Pois bem. Além do capítulo 1, que vai falar das diretrizes gerais, o capítulo 2 vai falar dos instrumentos, né, dos instrumentos da política urbana. A gente pode dividir esses instrumentos em algumas categorias. A primeira categoria seriam os instrumentos de planejamento urbano, né? Então, esse planejamento urbano vai se relacionar tanto com planos nacionais, regionais, território de desenvolvimento econômico e social, vai se relacionar com o planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, e é importante a gente também destacar a Lei 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que é o Estatuto da Metrópole, que vai prever o Plano de Desenvolvimento Urbano em Estado,
mas também instrumentos de planejamento municipal, né? Além do plano diretor, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhamento, outros instrumentos do planejamento municipal são a disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo, integrado, esse planejamento municipal ele é integrado ao planejamento orçamentário, então lei de diretrizes orçamentárias, a própria peça do orçamento. Além dos instrumentos de planejamento, a gente vai ter instrumentos tributários e financeiros, né? Eu já citei aqueles de indução da função social, mas também tem aqueles relacionados à recuperação de mais-valia, basicamente contribuições de melhoria, né? Então, grandes obras públicas que geram valorização imobiliária de alguns imóveis permitem com que o promotor desse empreendimento, né, o município, na verdade, possa instituir contribuições de melhoria, né, para retomar algum tipo de investimento que fez a partir da implementação de melhoria em propriedades. Também tem alguns instrumentos jurídicos e políticos, né? Eu citei alguns aqui, mas eu queria trabalhar com vocês que é mais comum na nossa atuação como defensoria pública. Zonas especiais de interesse social, a concessão de uso especial para fins de moradia, a uso campeão especial de bem imóvel urbano, a assistência técnica e jurídica gratuita, que aí vai se dividir em ATIS, né, que é a assessoria técnica de habitação de interesse social, que está mais relacionada às profissões técnicas de engenharia, arquitetura, em geologia, enfim, saberes que são necessários para regularização ou para implementação de obras de redução de riscos, de melhorias ambientais ou mesmo de melhoria de habitabilidade de determinadas unidades habitacionais, e também assistência técnica, assistência jurídica gratuita, né? Então, a gente também tem na previsão do Estatuto da Cidade a Defensoria Pública como instrumento urbanístico, né? Aqui já é o artigo, se não me engano, 4º. Além dessas, né, temos outras: outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas, a própria desapropriação, e aqui vem de novo a regularização fundiária. Então, a regularização fundiária no Estatuto da Cidade, ela vem prevista tanto como diretriz como instrumento da política urbana. Além da legitimação de posse e a demarcação urbanística para fins de regularização fundiária, que são instrumentos relacionados à regularização fundiária que estão previstos no Estatuto da Cidade, há também a previsão de um outro instrumento que não está no Estatuto da Cidade, mas está na Lei 3465, que é a legitimação fundiária. Além dessas, referendo popular e plebiscito, e estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança. Esses são alguns dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. Eu quero mencionar alguns deles, né? Então, primeiro, as zonas especiais de interesse social. As zonas especiais, elas são definidas pela legislação municipal, porque elas estão muito ligadas com a atividade de zoneamento do município. As zonas especiais de interesse social, elas nascem, inclusive, em experiências de legislação municipal, como de Recife e Belo Horizonte, mas depois vão ser incorporadas como uma previsão mais genérica no Estatuto da Cidade. O que essas zonas especiais permitem? Primeiro, uma flexibilização do regime urbanístico, né, dos índices, das regras, da régua urbanística, né, metragem, gabarito, enfim, regras do regime urbanístico daquele território, porque se entende que, em algumas circunstâncias, esses regramentos são dificultosos para a regularização das moradias de pessoas de baixa renda. Além disso, as leis elas permitem uma democratização dos espaços dotados de infraestrutura da cidade. Então, por exemplo, você pode separar um fragmento da zona central, que geralmente é uma zona que tem fácil acesso a equipamentos, a transporte público, a oportunidade de emprego, a oportunidade para seja direcionado à habitação de interesse social, seja para a construção de um prédio, para o aproveitamento de um prédio existente que eventualmente esteja ocupado ou não, etc. Então, as zonas especiais de interesse social, primeiro, elas demarcam a vocação territorial daquele espaço, né,
a vocação daquele território, portanto, para regularização do programa, educação social, ou, enfim, de requalificação de prédios abandonados e ocupados por movimentos, ou vai ser para regularização horizontal, né, casas ou pequenos edifícios. Então, ela serve justamente para trazer essa identidade e essa vocação territorial para aquela área. As modalidades de ZEIs vão depender muito da lei municipal, né, do plano diretor principalmente. Além disso, muitas leis municipais e, por exemplo, o Plano Diretor de São Paulo, ele prevê para alguns tipos de ZEIs, aqui nós temos 5 modalidades de ZEIs, a necessidade de constituição de conselhos gestores, para que possam definir e deliberar os planos de urbanização. Então, é um instrumento muito importante para a participação popular, população no projeto que vai ser implementado naquele território. É importante também salientar que as leis também têm uma repercussão sobre a pretensão possessória, né? Então, quando um autor entra com uma reintegração de posse de uma área definida como ZEIs, esse regime jurídico das ZEIs, ele precisa ser trabalhado pela defensora e pelo defensor público na defesa daquela comunidade. Então, a gente já conseguiu, por exemplo, decisões que obrigaram o Estado ou o município a desapropriar ou a indenizar o proprietário pela sua perda da propriedade ou da posse para implementação de empreendimento de habitação de interesse social. Então, a gente vai ver logo mais para frente como é que a Defensoria Pública atua nesses conflitos, mas é importante trazer essa até que longa introdução, para que vocês tenham um pouco de noção e possam trabalhar isso na prova de vocês, caso venha uma defesa, numa possessória ou uma intervenção dos vulneráveis. Então, esse é o primeiro capítulo que eu queria fechar, as leis. O segundo capítulo que eu queria abrir é concessão de uso especial para fins de moradia, a CUEM. A CUEM ela está prevista e disciplinada em detalhes na medida provisória 2220, de 2001. A CUEM tinha uma previsão no Estatuto da Cidade, mas essa previsão foi vetada e, em substituição a essa previsão vetada, se instituiu uma medida provisória que se eternizou, né? Na época era possível essa eternização de medidas provisórias. Pois bem, então, a concessão de uso especial para fins de moradia, primeiro, ela recai sobre bens públicos. Ela não é uma usucapião, ou seja, ela não gera aquisição originária da propriedade. Os bens públicos, por previsão constitucional, são imprescritíveis, não podem ser objeto de uso capião, a despeito de posicionamentos doutrinários contrários ou que tragam alguma mitigação a essa rigidez constitucional da imprescritibilidade dos bens públicos, mas ela gera direitos importantes, a CUEM, né? Então, primeiro, ela tem requisitos. Cumpridos esses requisitos, a Defensoria Pública defende que isso gera um direito subjetivo à CUEM, potestativo à CUEM, né? Então, um direito que obriga, na verdade, subjetivo, potestativo não, um direito subjetivo à CUEM, ou seja, obriga o Estado a editar um ato administrativo que é vinculado, portanto, e que garante uma certa segurança possessória que não se assemelha ao da propriedade, mas que é bastante forte também. E ela tem um efeito declaratório. Quais são esses requisitos? Nós temos requisitos temporal, que é o núcleo informal que já exista em 22 de dezembro de 2016. Importante dizer que a medida provisória 2220 foi modificada pela Lei 13.465, em que se ampliou ou se modificou esse marco temporal, né? Então, lá de 2001 e agora de 2016. Também insta a salientar essa mania, digamos assim, do legislador brasileiro de fixar marcos temporais, apesar de não fixar políticas estruturais, né, como se a gente trabalhasse com anistias, né, e não é bem verdade isso, né. Então, a informalidade urbana é um fenômeno constitutivo do processo de urbanização brasileiro,
que deve ter, né, deve ser cuidado, tutelado e deve ser objeto de política pública, independentemente de marcos temporais, né? A gente briga bastante isso na Defensoria Pública para que, por exemplo, núcleos sejam regularizados ou que pessoas obtenham a CUEM, mesmo que esse núcleo seja posterior ao marco temporal restritivo. Um importante argumento, né, é o princípio da isonomia, né? Porque uma pessoa com um núcleo consolidado, enfim, um núcleo existente antes de 22 de dezembro de 2016 pode receber CUEM, e alguém que tenha que seja participante de um núcleo informal que exista após esse marco temporal não pode receber a mesma proteção urbanística. Então, é um discrimen desarrazoado, não é justificado. Então, mesmo a existência posterior aos marcos restritivos temporais, a gente defende, portanto, a necessidade de CUEM também. Além disso, né, a CUEM ela tem um requisito temporal, ela só pode ser concedida para territórios de até 250 metros quadrados, mas isso na perspectiva individual. Importante dizer que também que a medida provisória traz uma modalidade coletiva de CUEM, em que não é, tal como a uso capião coletiva, não se é possível identificar ao certo quais são os limites, né, de cada lote ou de cada espaço ocupado por cada família, de modo a ser permitido pela legislação, ao invés de se identificar o espaço físico específico, se atribuir uma fração ideal de um espaço físico maior. Ela tem uma finalidade que é a moradia, né? Só que a lei também fala que o poder público é facultado, é uma faculdade do poder público, então é uma proteção jurídica menor ou menos efetiva. Ao poder público é facultado também conceder CUEM quando o imóvel é utilizado para fins comerciais. Além disso, também tem o requisito que eu chamei de patrimonial, né? O ocupante não é proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural. É importante saber da CUEM porque ela bate de frente com a súmula 619 do STJ, que fala que a mera detenção de ocupação de bem público, aliás, a ocupação de bem público é uma mera detenção e não gera direitos de retenção ou de indenização por benfeitorias. Então, existe ainda uma cultura jurisdicional de não se atribuir proteção jurídica à ocupação em bem público, mas a gente tem alguns instrumentos importantes, e a CUEM é a mais forte deles, que traz, sim, proteções bem fortes para ocupantes de bens públicos, quando, no caso da CUEM, se perfaz os requisitos estabelecidos pela medida provisória 2220 de 2001. Importante também dizer que a medida provisória, que na verdade é um índice, né? Vocês precisam ler a medida provisória. Ela traz a possibilidade, em algumas hipóteses, de não se conceder a CUEM naquele território, mas em outro lugar, seja por questões ambientais, de risco, ou pela natureza do bem público ocupado, enfim. E também a lei ela fala de um pedido administrativo prévio. A gente também briga bastante com isso, né? Tem juízes que não declaram a CUEM por não haver um pedido administrativo juntado ao processo. A gente entende que esse pedido não é obrigatório, ele não é uma condição para o exercício do direito de ação, uma vez que a Constituição a Constituição apenas sujeitou o direito de ação às questões de justiça desportiva, né? Então, obrigar alguém a fazer um pedido administrativo prévio antes de entrar com a ação é ferir o direito de ação dessa pessoa. Então, tem algumas questões ainda importantes nessa medida provisória que a gente discute bastante na Defensoria. A previsão da usucapião especial urbana, né? Então, a usucapião, enquanto uma modalidade de aquisição originária da propriedade, ela tem várias modalidades, né? A maioria delas previstas no Código Civil, mas o Estatuto da Cidade, regulamentando o artigo 183 da Constituição, também vai falar sobre a usucapião especial urbana. E ela é especial por quê? Primeiro, ela tem um tempo menor, né? Então, quanto menos, se vocês analisarem direitinho as modalidades de usucapião,
Quanto menor o tempo para se usucapi, maiores são os requisitos. E quais são os requisitos da usucapião especial urbana? Primeiro, territorial, né? Uma coisa já está implícita, que ela precisa ser urbana, né? Não dá para aplicar a usucapião especial urbana em uma área rural. Mas, além disso, o território também tem que ter até 250 metros quadrados. Lembrando que o Estatuto da Cidade prevê uma possibilidade de usucapião especial coletiva. Finalístico, ou seja, esse bem tem que estar direcionado à moradia. Patrimonial, desde que a pessoa que se beneficia da usucapião não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Deixa eu só beber uma água. Pois bem, vamos lá. E aí eu coloquei aqui no quadrinho do plano diretor, né? Só ressaltando alguns elementos dele, né? Primeiro, o plano diretor, né? A gente viu que o plano diretor é aquela lei municipal que é um instrumento básico da política urbana instituída pelo município e que Professor, estabelece as diretrizes para se analisar. Oi. desculpa, Everton. O senhor não está compartilhando o slide, né? Porque não está aparecendo aqui. Ah, tô... Peraí. Deixa eu compartilhar a tela. Desculpem. Então, o último quadrinho, né? Eu falei de tudo, mas vocês não estavam ouvindo, desculpa. O plano diretor, né? Então, como aquela lei municipal que vai instituir a política pública urbana no município, ele deve, primeiro, englobar todo o território do município, então o plano diretor também deve englobar o território rural, né? Principalmente nessa conexão que o território rural tem que ter com a cidade. O plano diretor, embora se chame plano, ele tem uma natureza jurídica de lei municipal, então é uma lei municipal aprovada pela Câmara Municipal. Essa lei municipal, ela eu chamei aqui de projeto legislativo popular, porque o Estatuto da Cidade, ele prevê antes que essa lei seja apresentada à Câmara Municipal, que ela passe por um robusto ciclo de participação popular, de debates, audiências públicas, a gente ainda exige partidas, cursos, etc. Instrumentos que potencializem o debate pela população mais de baixa renda. Ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, mas tem algumas outras hipóteses no artigo 41 do Estatuto da Cidade, que também prevê, embora independentemente da população, que também prevê a obrigatoriedade do plano diretor. Além disso, aquelas cidades com mais de 500 mil também têm que fazer um plano chamado de Plano de Transporte Urbano Integrado. O artigo 41A vai falar do conteúdo obrigatório, e aqui eu errei, na verdade, o artigo 41B vai falar dos requisitos para ampliação do perímetro urbano. Só deixo aqui como referências para vocês olharem depois do Estatuto da Cidade. Pois bem, eu queria falar rapidamente, na verdade, acho que não tão rapidamente, mas falar de uma outra lei, que é a Lei 13.465, que é a lei que vai estabelecer normas gerais e procedimentos para regularização fundiária urbana, a REURB. A lei, ela conceitua a REURB como medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Então, é um conceito que traduz várias frentes, né, para a regularização fundiária. A lei, ela adota um conceito funcional, ou seja, ela, embora fale que são medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, né, que é um aspecto mais de natureza, ela atrelar o conceito da REURB com os seus objetivos. O primeiro deles é a incorporação, eu sintetizei aqui, mas são núcleos urbanos informais, que a gente vai ver o que é, ao ordenamento territorial e a titulação dos ocupantes. Uma grande crítica da lei nova, da lei de 2017, é que ela é, sim, muito voltada à titulação, à atribuição de propriedade, à individualização de matrículas, muito numa linha de fomentar a regularização fundiária como instrumento econômico, como instrumento comercial, de aquecimento da moradia. Então, inclusive, a justificativa dessa lei, né, a exposição de motivos, ela traz explicitamente essas finalidades na linha de um economista chamado Hernando de Soto, um economista peruano, que fala de um capital morto, né, um capital ligado à informalidade, tanto o trabalho informal, como a moradia informal, como os negócios informais fariam parte desse capital morto que deve ser regularizado para que a economia tenha incentivo, digamos assim. A REURB, ela
está pautada em princípios, né? Sustentabilidade, eficiência do solo, sustentabilidade tanto ambiental quanto social. A lei nunca tinha falado de eficiência do solo, é difícil saber o que é eficiência do solo, porque não é um elemento conceitual jurídico anteriormente conhecido, e ela também está voltada a alguns objetivos, e esses objetivos são muito importantes para a gente. Além da garantia do direito social à moradia, a efetivação da função social da propriedade e a das funções sociais da cidade, ela traz, na minha opinião, duas ideias fundamentais que a gente trabalha muito na Defensoria Pública quando vai tratar dos conflitos fundiários urbanos. O primeiro desses objetivos, é ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, mais prioridade de permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados. Então, ela traz uma importante diretriz de permanência, né? Ao contrário de uma diretriz de remoção ou de regularização fundiária por substituição, digamos assim. Então, existe um núcleo urbano formal, esse núcleo urbano informal é removido, é transferido para um outro lugar, às vezes empreendimentos imobiliários verticais, muitas vezes em outro lugar, mais afastado, nas franjas da cidade, e aquele território anteriormente ocupado é direcionado para uma outra finalidade. E isso sempre foi muito comum na política habitacional brasileira, inclusive no programa Minha Casa Minha Vida. Existem muitas críticas de empreendimentos que foram construídos nos extremos da cidade, e houve um deslocamento muito grande das cidades. Há estudos, por exemplo, que falam que no período pré-olímpico do Rio de Janeiro, cerca de 70 mil pessoas foram removidas de favelas para empreendimentos Minha Casa Minha Vida na zona oeste, que é o extremo da cidade, longe do centro, longe da oportunidade de emprego, longe das oportunidades educacionais, com maior ônus de transporte, sem a devida preparação, inclusive, da região para receber investimentos para que se pudessem criar vagas de emprego ali, ou universidades, ou mesmo transporte. Criação de novas linhas de metrô, linhas de ônibus. Então, há uma crítica muito grande também nesse atendimento habitacional que corrobora e que aprofunda essa periferização da pobreza, ou seja, essa divisão desigual das cidades, em que há lugares específicos para uma classe mais hegemônica e outros lugares específicos para a classe de baixa renda, vulnerabilizada e deslocada. Então, a lei de regularização fundiária traz uma prioridade de permanência. Isso vai se traduzir em alguns elementos, em alguns dispositivos dessa própria lei. Primeiro, então, tentar, como eu posso dizer, trabalhar com essa crítica da titulação. A titulação, ou seja, conferir um título de propriedade, uma matrícula individual a uma família, pode ser importante, mas ela deve ser ombreada com outras medidas importantes, né? Então, por exemplo, se deve pensar nos custos da propriedade regularizada, né? Quando a pessoa sai de uma situação de extrema informalidade, em que, por exemplo, não há energia elétrica regularizada, não há água regularizada, não se paga IPTU, e se traz essa pessoa para um ambiente de regularidade em que ela deve pagar esses serviços, esses impostos, há também um aumento dessa moradia, né? Então, por exemplo, na Defensoria Pública, a gente vê alguns empreendimentos Minha Casa Minha Vida que, além da parcela que a pessoa precisa pagar para, ao final dessas parcelas, adquirir a propriedade, o encarecimento de condomínio, por exemplo. Então, muitas vezes ocorre da própria assembleia daquele prédio, por exemplo, decidir contratar porteiro 24 horas, decidir contratar serviços, decidir contratar várias coisas que faz com que o condomínio suba excessivamente. Então, uma pessoa mais pobre que foi realocada ali por uma política habitacional que deveria ser inclusiva, pode ser expulsa, não violentamente, mas silenciosamente, né? O que a gente chama talvez de gentrificação também, né? Desse encarecimento desse território, o enobrecimento, uma mudança de classes sociais.
Aqui em São Paulo, por exemplo, o Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo tem duas ações civis públicas importantes, uma com a CDHU e outra contra a Coab, em que ambas julgadas procedentes, apenas pendente de confirmação no STJ, em que se obrigou essas companhias a, quando um mutuário não lograr pagar o valor e essa companhia tiver que retomar esse bem, que ela disponibilize para uma outra pessoa inscrita na política habitacional. Porque o que acontecia antes era que esses bens eram leiloados e pessoas com maior poder aquisitivo compravam essas unidades habitacionais. Então, há uma tendência de, aos poucos, a população originária sair por não conseguir pagar por algum motivo e essa população ser substituída por uma classe social com maior poder aquisitivo. Então, precisa ter um monitoramento dessa política, não apenas até a entrega do empreendimento, mas também posterior, porque também foram empregados recursos públicos. Aquela habitação é subsidiada e ela não deve ser direcionada para uma classe social que tem abertura e ingresso no mercado imobiliário formal, ou seja, pode ir no banco, acessar um financiamento e com alguns outros programas públicos, inclusive, faixas diferentes, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, faixa 2, faixa 3, faixa 4, poderem aderir a um contrato de financiamento. Pois bem, feita essa crítica, a titulação ela precisa ser encarada como com uma funcionalidade. Né? Qual que é a funcionalidade da titulação? Gerar segurança possessória, gerar permanência. Então, ela deve ser acompanhada por outras medidas. Né? Quais, por exemplo, outras medidas? Primeiro, o zoneamento daquele empreendimento como ZEIS. Né? A gente viu o que é ZEIS. Por quê? Porque a ZEIS, além de cristalizar a vocação territorial daquela área, ela arrefece o interesse do mercado naquele território. A gente pode pensar também em isenções de IPTU específicas, a gente pode pensar em tarifas de você, então, com que elas por longo tempo e não sejam apenas transferidas ali no momento, estejam sujeitas a outros perigos de remoção. Então, na visão da Defensoria Pública, inclusive a Defensoria Pública essa lei de regulação fundiária, ela recebeu 3 ADIs, 3 ações declaratórias de inconstitucionalidade. A Defensoria Pública, por seu núcleo especializado de habitação e urbanismo, é amicus curiae de uma delas. Então, o nosso entendimento dessa lei é que que a titulação ela não deve servir apenas por uma funcionalidade econômica, e sim para o asseguramento do direito fundamental à moradia e da segurança possessória como um dos elementos de adequação desse direito que a gente viu lá no primeiro slide. Então, a regularização ela precisa vir acompanhado do que a lei chama de infraestrutura essencial. Então, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, rede de energia elétrica, soluções de drenagem. O grande problema é que essa lei ela vai falar que nesse procedimento da regularização fundiária, nesse itinerário da regularização fundiária, essas obras podem ser previstas para depois da conclusão da regularização. A regularização ela se conclui com o certificado de regularização fundiária e com uma regularização matricular e a individualização das matrículas. Né? Ela tem uma primeira realização no plano da matrícula. Né? Então, a cultura podem ficar para depois. Ou seja, pela lei, as pessoas podem acabar conseguindo o título de propriedade independentemente de uma moradia adequada. Podem ter um título de propriedade de uma moradia sem saneamento, sem energia elétrica, sem drenagem, enfim. Então, é uma crítica muito importante que se faz a essa lei nesse aspecto de uma funcionalidade para além da econômica. Além disso, uma outra ideia importante da lei é a identificação dos núcleos urbanos informais para regularização, prestação de serviços essenciais e melhoria das condições urbanísticas e ambientais. Então, aqui, até coloquei de novo o comentário geral número 4. E a lei ela vai trazer essa preocupação em temas específicos, em tópicos importantes, como as moradias situadas em áreas identificadas como de risco, e as moradias situadas em áreas de proteção permanente e áreas de proteção de manancial. Então, a lei ela vai tocar nesses aspectos.
Em relação às moradias situadas em áreas de risco, a lei vai falar que é possível regularizar, desde que sejam elaborados estudos técnicos e sejam implementadas obras, enfim, intervenções que possibilitem a eliminação, correção ou administração desses riscos. É muito comum o risco ser um tabu. Então, vai lá o MP, entra com uma ação civil pública e fala que é risco, e dá como uma única solução a remoção e a desconstituição daquele núcleo urbano informal. Isso não se coaduna com a legislação. A legislação ela vai exigir uma análise mais complexa técnica. Então, um técnico terá que ir lá naquele local, verificar a situação e verificar se, embora existindo um risco, esse risco possa ser eliminado, diminuído ou gerenciado. Então, por exemplo, construção de muros de arrimo, a melhoria daquela habitação, instalação de serviço oficial de água e energia elétrica, canalização de córrego, ou seja, o risco ele é relacional, ele não é uma aptidão inerente da moradia, é a relação da moradia com o ambiente na qual ela está inserida. Então, é possível que se elimine o risco, não eliminando necessariamente a moradia, mas qualificando o entorno dela. Na questão das APPs e dos mananciais, a lei também vai exigir estudos técnicos que comprovem que a regularização fundiária, com todas as suas intervenções, ela vai conduzir aquela moradia para uma situação melhor do que a situação informal anterior. Ou seja, a gente não trabalha aqui com aquele imaginário Brasil não descoberto, né, das araras azuis e das florestas, mas sim uma perspectiva mais, digamos assim, mais provável, possível, crível, né, de se atribuir a melhoria ambiental ali. Existem por exemplo, vários projetos populares de urbanização de áreas situadas nos mananciais aqui de São Paulo, da Billings e da Guarapiranga, que são projetos urbanísticos populares que demonstram que com algumas ações, então, por exemplo, fornecimento oficial de energia elétrica, né, estabelecimento de coleta e tratamento de esgoto, maior construção de vias, reconstituição de vegetação, enfim, medidas específicas que comprovam que, caso adotadas, elas trarão uma melhoria ambiental. A Lei 13.465 ela também vai alterar o Código Florestal nos seus artigos 64 e 65, que também vai falar desses estudos. O Código Florestal vai ser mais detalhado do que a Lei 13.465 para falar que estudos são esses e o que esses estudos precisam analisar para que seja possível a regularização fundiária daquela área situada em APP ou manancial. Um elemento importante é que a lei traz etapas. Se tem um núcleo muito grande em que tem moradias em diversas situações, é possível que parte dessas moradias possam ser regularizadas e parte dessas moradias não possam ser por questões mais gravosas, seja de risco, seja de proximidade de córrego, enfim. Então, é preciso fazer uma análise mais detalhada, mais microscópica. O que também é muito comum, e a gente lida bastante na defensoria, são ações muito genéricas, que tratam de um território muito grande, em que não há essa análise mais detalhada do território. Eu falei dos objetivos, mas eu queria falar de alguns conceitos também. Então, a lei vai falar do que é núcleo urbano, que são assentamentos... Deixa eu só... que são assentamentos humanos com uso e características urbanas, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. Aqui é importante dizer que a lei ela não está preocupada em como aquele núcleo é zoneado, como aquele núcleo é identificado no zoneamento municipal, mas que práticas ou que condições ou que qualidades esse núcleo tem. Então, ainda que ele esteja situado formalmente na zona rural, mas tenha identidade urbana, por exemplo, perto do centro, enfim, ou com atividades urbanas, tem escola, tem indústria, tem, enfim, comércio, etc.,
é possível aplicar o núcleo, é possível aplicar a REURB. A gente provavelmente vai usar isso aqui em São Paulo, no acampamento Marielle Vive. Além do núcleo urbano, ele vai falar de núcleo urbano informal, né? Então, existem núcleos urbanos que são formais, que tem matrícula, que tem, enfim, regularidade matricular, e tem aqueles que são informais. É importante aqui utilizar os termos da lei, né? A lei vai falar de ocupante, ela não vai falar de invasor, a lei vai falar de núcleo urbano informal, ela não vai falar de invasão. Então, ainda mais vocês que pretendem prestar um concurso público para a defensoria, vocês precisam adotar esses termos legais e esses termos que a lei utiliza, né, e não termos estereotipados. Quais são esses núcleos urbanos informais? Os clandestinos, os regulares, ou no qual não foi possível realizar por qualquer modo a titulação dos ocupantes. E aqui quebrar alguns estereótipos, né? Por exemplo, Alphaville, que fica na cidade de Barueri, é um núcleo urbano informal, porque ele não ele está situado sobre terras da União, que geralmente é baseado em concessões, inclusive em enfiteuses, pagamento de valores específicos dessa figura jurídica, e os proprietários não têm a matrícula, não têm a propriedade. Então, ele não é um núcleo regularizado, ele é um núcleo urbano para os fins da Lei 13.465, informal. Isso gera uma outra crítica, isso gera a crítica de que a lei também está preocupada com essas situações e pode ser desvirtuada, descaracterizada para ser mais um instrumento de apropriação e de sequestro das classes dominantes na afirmação dos seus interesses. Então, tem esse lado, mas tem outro também. E uma coisa importante que a lei traz são a questão da consolidação, dos núcleos urbanos informais consolidados. A lei traz uma sinonímia, né, fala que esses núcleos urbanos consolidados são aqueles de difícil reversão, e essa dificuldade na reversão, essa reversão dificultosa, ela vai ser identificada, seja pelo tempo de ocupação, pela natureza das edificações. Então, se é uma edificação de madeira, se é uma edificação de alvenaria, se é uma edificação com acesso já à água, à energia elétrica, né? Se tem vias de circulação, se já tem presença de equipamentos públicos, né? Se há próprios equipamentos públicos dentro do território, como já acontece muitas vezes, e outros elementos do município. Ainda não se está consolidada ou aprofundada quais são os efeitos jurídicos do núcleo urbano consolidado. Eu posso remover o núcleo urbano consolidado? A Defensoria defende que não. Nesse caso, a regularização fundiária se impõe como um dever de regularização, justamente porque há essa dificuldade de reversão. E também tem uma outra característica, né? Você também precisa analisar os efeitos sociais de uma remoção. A gente associa muito essa remoção como um desenraizamento, né? Porque quando você tira a pessoa do seu lugar em que ela tem identidade socioespacial, você está, por exemplo, tirando o filho dela da escola, você está tirando a mãe dela do serviço referenciado de saúde, você está tirando o pai dela da proximidade de trabalho. Então, é uma rede de relações que se desenraizam juntamente com a pessoa. Então, a gente, na Defensoria Pública, também procura produzir relatórios de impactos sociais, e a gente até, esse ano, produziu até um relatório de impacto psicológico do efeito de uma remoção sobre essas pessoas, justamente como uma tentativa de argumentar que a remoção não é a melhor solução judicial daquele caso. Um outro efeito é que, para os núcleos urbanos consolidados até 22 de dezembro de 2016, é possível aplicar um instrumento polêmico da lei, que é a legitimação fundiária, que vocês podem ler também, ela é bem polêmica. Eu acredito que ela não vai cair na prova de vocês, porque ela é muito polêmica, ninguém sabe muito bem o que é. Mas, basicamente, é uma aquisição originária da propriedade, pública ou privada, por ato do município. Então, não tem requisitos de tempo de posse, de funcionalidade, se a pessoa é proprietária ou não de outro imóvel, como há na COEM, como há na Usucapião Especial Urbana. Então, por isso que esse instrumento é, inclusive, questionado na sua constitucionalidade nas 3 ações declaratórias de inconstitucionalidade. A Defensoria Pública, mas isso é um posicionamento do núcleo, não é uma posição, como eu posso dizer, doutrinária, é que esse instrumento ele preserva a sua constitucionalidade quando estamos diante de uma regularização urbana de interesse social em área pública.
Então, a gente consegue ver constitucionalidade quando existe um núcleo urbano informal de pessoas de baixa renda em área pública, e necessariamente essa área pública deve ser destinada à regularização fundiária dessas pessoas, e essa regularização pode se utilizar do instrumento da legitimação fundiária. Então, a gente vislumbra essa hipótese como compatível com a Constituição. Foi assim que a gente se manifestou como amicus curiae na ação declaratória de inconstitucionalidade. Eu falei das modalidades, são duas, né? A regularização urbana de interesse social, que é chamado de REURB-S, que são destinados a núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, e a REURB-E, quando não é por exclusão da REURB-S. Essa classificação é importante porque, primeiro, responsabilidade pela infraestrutura essencial. Quem é que vai colocar água, energia elétrica, coleta de esgoto, asfaltamento, iluminação pública? Quando é REURB-S, é o Estado, é o ente estatal, geralmente o município. Quando é REURB-E, é o promotor da regularização, né? A REURB-E se assemelha muito com um loteamento, pela Lei 6766, só que com algumas flexibilizações que são, por isso, questionadas, né? Por que essas flexibilizações são justificadas se não há um interesse social, se não há uma população de baixa renda envolvida? Por que eu vou flexibilizar o rigor da legislação urbanística para privilegiar classes que podem se utilizar de outras leis, como a lei de loteamento, a lei 6766 e outras leis? Então, há essa crítica aqui. E segundo, porque ela gera gratuidade, né, a REURB-S, na regularização ali matricular, né, na expedição de documentos, na expedição da matrícula. Então, por isso é importante. Uma coisa bem importante é que, isso que eu não coloquei, mas quando a REURB é requerida sobre bem público, ela gera o efeito de suspensão ou de eventual processo na tendência de... Deixa eu reformular. Quando a REURB é requisitada e ela se refere a um bem público, ela suspende ou ela impede a remoção dessas pessoas por ação judicial, por ordem judicial ou administrativa. Então, é um efeito imediato da solicitação da REURB. Então, da solicitação da REURB até o seu arquivamento, ela paralisa a ação judicial, paralisa a ação administrativa, isso está previsto na lei. Só que essa é uma hipótese reservada aos bens públicos, ela não é reservada aos bens particulares, embora a gente também peça aos bens particulares a suspensão. Pois bem, feita essa grande introdução do direito urbanístico, eu queria falar um pouco da Defensoria Pública no uso desses instrumentos, né? Então, a Defensoria Pública, né, vocês sabem, está prevista no artigo 184, ela é uma instituição que serve à defesa em todos os graus judiciais e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita dos necessitados, né? Então, a Constituição ela vai utilizar a palavra necessitados, sabe que, né, por grande influência da professora Ada Pellegrini, a gente não pode ver essa necessidade apenas pela perspectiva econômico-financeira, né, pela pobreza ou, enfim, pela situação econômica. E também a gente pode ver essa questão também sob o ponto de vista organizacional. E esse ponto de vista organizacional também tem um viés urbanístico, né? Então, é preciso identificar também quais são os obstáculos de acesso à justiça e quais são os fatores de exposição à vulneração, né, à mácula, à ofensa de direitos da população pelo aspecto da vulnerabilidade socio-urbanística, né, e como a violação do direito à moradia também contribui para isso. É muito importante a gente também falar de ciclos de precariedade, eu já falei isso um pouquinho aqui, né, então a gente geralmente tem um ciclo, a pessoa está numa situação formal, ela sofre uma remoção, ela não tem uma política habitacional e ela ocupa informalmente de novo. Ela sofre remoção, não tem política, então a gente tem vários episódios de pessoas que sofrem sucessivas reintegrações de posse, sucessivas remoções, sucessivas violências, justamente porque estão fora do mercado imobiliário formal e não conseguem acesso a financiamentos, a serem eleitas a financiamentos, seja pela instabilidade empregatícia, instabilidade de remuneração, situação de informalidade empregatícia, etc. Então, essas pessoas ficam nesse círculo. É importante que a política habitacional rompa com esse círculo. Então, a política habitacional ela precisa ter um viés inclusivo, né? A política habitacional inclusiva, e não apenas de provisão de moradias para as classes
que de alguma forma têm acesso ao mercado. As pessoas moradoras de assentamentos informais estão com apresentam essa vulnerabilidade, porque estão sujeitas a remoções, a violências, a expulsões e, às vezes, a não acesso a outros direitos que dependem da regularização da propriedade. Então, portanto, é muito comum, por exemplo, a Sabesp não instalar água porque não é regularizado. A Enel em São Paulo, aqui em capital, também é a mesma coisa. Então, por vezes, você não consegue assegurar alguns direitos fundamentais, como a água, a energia elétrica, agora até a internet, né, como a gente viu a importância da internet nesse período histórico epidemiológico que a gente vive, porque aquela área não é regularizada. Então, essas pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade. E quando elas estão sujeitas a um despejo forçado, ou seja, uma remoção, e aqui eu falei do comentário geral número 4, lá no primeiro slide, mas esqueci de falar do comentário geral número 7, também do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que vai falar do conceito de despejo de remoção forçada, que é aquela remoção, aquele deslocamento de pessoas, primeiro, sem cuidados quanto à violência do Estado. Então, pessoas que são expostas à lesão, inclusive lesões permanentes, enfim, violência física, violência psicológica, violência moral, etc. E também não tem um direcionamento, não tem uma política acolhedora, digamos assim. Por tudo isso, né, então, é preciso também pensar nesse artigo 134 pela perspectiva do ponto de vista, aliás, pensar esse artigo 134 do ponto de vista organizacional urbanístico. A Lei 7347, aqui eu acho que eu inverti, vai falar também da legitimidade da Defensoria Pública para ação civil pública, inclusive para questões urbanísticas. A Lei Complementar 80 vai falar das funções da Defensoria, né, primazia da dignidade, redução das desigualdades sociais, afirmação do Estado Democrático de Direito, promoção do controle para a defesa, e o Código de Processo também vai falar da Defensoria Pública no artigo 185, né, também vai direcionar a instituição para orientação jurídica, promoção de direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, na forma integral e gratuita, mas ele vai trazer um regime jurídico especial e novo para os litígios coletivos possessórios. Então, no capítulo de litígios possessórios, né, de proteção de posse, ele vai falar ele vai destacar os litígios coletivos possessórios, que alguns chamam de conflitos fundiários multitudinários, né? Então, um conflito fundiário, uma reintegração de posse, uma reivindicatória, e na nossa concepção, outras ações que também têm essa potência removedora, como ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público, ações de desapropriação, que tem esse condão, esse potencial de remover pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesses casos, o Código de Processo Civil traz uma nova função ou novas funções à Defensoria Pública. E aqui, portanto, eu queria destacar para vocês dois artigos. O primeiro deles é o artigo 154, parágrafo 1º, que vai falar que no caso de ações de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local, a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoa em situação de hipossuficiência econômica, e aqui uma correção, né, não é hipossuficiência econômica, mas sim vulnerabilidade. Essa hipossuficiência não está ligada apenas com o fator econômico-financeiro, mas, como a gente viu um pouco mais aqui acima do slide, também do ponto de vista organizacional urbanístico, a intimação da Defensoria Pública. Alguns elementos importantes. Primeiro, a intimação da Defensoria Pública não substitui a necessidade de citação. A pessoa ela precisa ser citada pessoalmente, pelo menos feita uma tentativa de citação pessoal, e a citação por edital. Além das citações, a Defensoria Pública também é intimada para ingressar nos autos. Além do 554, parágrafo 1º, o 565, parágrafo 4º, vai falar da audiência de mediação quando a ação possessória é de força velha, ou seja, quando ela é ajuizada depois de 1 ano e 1 dia, ou quando a liminar possessória foi deferida há mais de 1 ano. Né? São as duas hipóteses mais evidentes. Nesses dois casos, é obrigatória a realização de uma audiência de mediação. É uma audiência de mediação bem particular, porque ela vai envolver não apenas as partes interessadas, mas
Primeiro, a Defensoria Pública, e aqui a lei vai falar de gratuidade da justiça, então também não é a gratuidade da justiça, né? A Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária da gratuidade da justiça. Não, quando houver parte com vulnerabilidade socio-urbanística, com necessidade. Então aqui a gente precisa fazer uma interpretação conforme desses dois dispositivos com o artigo 134 da Constituição. Mas, além da Defensoria Pública e do Ministério Público, a lei também vai exigir a intimação de outros atores, como os responsáveis pela política agrária e política urbana da União, do Estado, do Distrito Federal e município, onde se situa a área objeto do litígio, poderão ser intimados para audiência. Então, as secretarias envolvidas, habitação, assistência social, segurança pública, enfim, esses outros entes que não estão, podem não estar na parte ativa ou na parte passiva da relação jurídico-processual, também devem ser intimadas para que componham essa audiência e possam participar de uma construção de uma solução jurisdicional que não envolva necessariamente a remoção. Então, a regularização fundiária, a promoção de outro atendimento habitacional, enfim, é importante a atuação desses entes. Por tudo isso, é importante dizer que esse novo regime... e outra coisa, né? O CPC, no 565, parágrafo 5º, ele vai estender esse regime aos litígios petitórios também, né? A ação de reivindicação de posse, né? Então, embora seja regime jurídico dos litígios coletivos possessórios, envolve também os litígios petitórios. Pois bem, esses dois artigos, portanto, eles geram uma transformação dessa lide. Essa lide, que tradicionalmente, desde o direito romano, tem uma finalidade de retomar o imóvel, né, de dar proteção possessória ao seu possuidor, ela passa a ter outras finalidades, outros objetos, outros objetivos. O objeto processual se engrandece, robustece. Então, ela é transformada. Então, ela não é um caso fácil. Ou seja, um pouco na classificação do working. Ou seja, não é porque eu comprovei que eu sou possuidor que necessariamente eu vou ter a reintegração de posse, essas pessoas vão ficar na rua. O juiz constitucional precisa analisar outros interesses e outros direitos fundamentais, como a proteção à moradia dessas pessoas, ou a blindagem dessas pessoas à violência do Estado, etc. Então, necessariamente, esses litígios são casos difíceis, casos que provocam uma análise mais complexa. E tem, portanto, o interesse público envolvido. Não é só o interesse particular, seja do ocupante ou seja do autor, né? Existe um interesse público que vai gerar a necessidade de uma ponderação desses interesses particulares com os demais direitos fundamentais. Então, ideias como preservação da dignidade dos ocupantes, a construção de uma solução consensuada com o envolvimento do poder público, o controle das políticas públicas habitacionais, né? Tanto as políticas habitacionais definitivas quanto as emergenciais e temporárias, o controle da violência estatal envolvida na retomada do bem, tudo isso, todas essas ideias indicam pela necessidade da atuação da Defensoria Pública. E aqui a Defensoria Pública, quando ela não está na representação processual, então a Defensoria Pública pode ser procurada, o seu atendimento pode ser procurado pelos ocupantes mesmo, para que ela seja a representante processual deles. Geralmente isso pode acontecer até no começo da lide, ou ela pode ser curadora especial, né? A gente viu que os ocupantes que não forem encontrados vão ser citados por edital. Mas além dessas figuras já tradicionais ou clássicas, existe uma nova figura, que é a figura da defensoria como uma fiscal da aplicação da legislação, só que essa fiscalização é diferente do Ministério Público. O Ministério Público não está necessariamente atrelado a um interesse específico, a Defensoria Pública está. Ela está nos autos para defender os interesses dos vulneráveis. Então, ela tem lado, ela tem partido nessa relação jurídico-processual. E, portanto, essa fiscalização processual tem sido chamado de fiscalização pelos vulneráveis, ou adotando uma nomenclatura que ficou conhecida, né, o custos vulneráveis. Né? Se o Ministério Público é o custos legis, o fiscal da lei, a Defensoria Pública é o custos vulneráveis, é a fiscal pelos vulneráveis. Existem outras nomenclaturas como custos plebis ou amicus communitas, mas, de fato, o custos vulneráveis vem se consolidando como a expressão mais conhecida.
Então, primeiro, não há hipótese de substituição processual. A gente viu que, apesar da Defensoria Pública ser intimada, os ocupantes devem ser citados, eles podem oferecer contestação por representação processual. E isso não implica na saída da Defensoria Pública da relação jurídico-processual. E o ingresso da Defensoria Pública na relação jurídico-processual não substitui a necessidade de citação desses ocupantes. Então, a Defensoria Pública não é uma substituta processual, embora existam respeitáveis correntes que entendam que sim, que a Defensoria Pública seria uma representante adequada no polo passivo, né? Seria uma ação civil pública no polo passivo e, ai meu Deus, e a Defensoria é... Vocês estão vendo? Professor, voltou. Estava sem áudio. Ah, não sei. Estava tentando, estou um pouquinho perdido aqui no... Pois bem, então a Defensoria Pública não é uma substituta processual, né? Qual que é, na minha opinião, qual que é o melhor entendimento do que é a Defensoria Pública, e é algo que eu recomendo que vocês leiam. Tem um texto, e eu acho que vocês devem conhecer bem, o Maurílio Casas Maia, que é um defensor público lá do Amazonas. Ele escreveu um texto sobre, aliás, ele escreveu uma tese de doutorado sobre recursos vulneráveis, mas ele tem vários textos sobre isso. E ele tem um texto, eu posso até mandar para a Francisca, depois ela pode compartilhar com vocês, sobre recursos vulneráveis, nos litígios coletivos possessórios, eu digo. Na minha opinião, a melhor corrente é aquela que defende que a defensoria está na relação jurídico-processual defendendo o interesse próprio, ou seja, defendendo o interesse da própria defensoria, mas o interesse institucional. Então, a Defensoria Pública está ali para a proteção do interesse institucional, a tutela da coletividade necessitada. Ela não é substituta processual de nenhum dos polos, e ela não é uma representante adequada. Ela é uma fiscal da lei que está ali defendendo interesses institucionais. Então tem o Maurílio Casas Maia, e outro importante autor que fala sobre o custos vulneráveis é o Scarpinella Bueno, que vai falar na última edição do seu curso de processo civil, que eu também recomendo. Existe uma tendência muito importante de ampliação dos vulneráveis. Então, existe do STJ que fala da atuação da defensoria nessa figura em, por exemplo, ações que envolvam crianças e adolescentes. Acho que esse é o mais... alguns precedentes que falam da atuação da defensoria até no criminal. Então, essa figura do custos vulneráveis tem até se expandido para alcançar outras hipóteses, mas ela, de fato, tem previsão específica no Código de Processo Civil, e eu concordo muito com o Maurílio que portanto, uma intervenção da Defensoria Pública na defesa dos seus interesses institucionais. A gente defende, então, portanto, também que o Scarpinella Bueno vai falar que trata-se de fator de legitimação decisória indispensável que não pode ser negado a qualquer título. A gente defende, inclusive a gente apresentou uma tese institucional que não foi acolhida, mas a gente apresentou no ano passado, de que esse regime ele deve ser aplicado em todas as ações que tenham algum tipo de potencial de remover pessoas. Então, não apenas nas ações de integração de posse, emissão de posse, manutenção de posse, e reivindicatórias, mas também, isso é muito comum, ações civis públicas ambientais do Ministério Público, ações civis públicas que visam correção de riscos do Ministério Público ou da municipalidade, desapropriações, etc. Todo tipo de ação que tem esse condão, esse potencial de remover pessoas, é cabível, portanto, a atuação pública nessa figura. É assim que a gente defende no Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria de São Paulo e a Defensoria de São Paulo como um todo. Deixa eu só beber uma água. Qual que é a atuação da Defensoria Pública nesses processos? O que a Defensoria Pública alega? A um primeiro momento, a pessoa pode entender, não tem muito o que alegar, né? Então, é uma ação, por exemplo, de reintegração de posse, em que a ocupação é recente, tem menos de 1 ano e 1 dia, não tem defesa possível no polo passivo, né? Então, o que alegar num contexto desse, né? Então, primeiro, né, nós somos fiscais da lei, então a gente
tem que zelar pela observância do regime jurídico processual. Então, a gente identifica muitas vezes que ações de reintegração de posse são promovidas sem os requisitos desse procedimento especial. Então, é muito comum, por exemplo, um autor entrar com uma ação de reintegração de posse apenas com a prova da propriedade. Então, ele fala, eu sou proprietário, entro com uma ação de reintegração de posse. Só que a mera apresentação da matrícula não comprova uma posse anterior. Né? Então, ele precisa demonstrar atos possessórios anteriores. Então, antes da ocupação, antes do esbulho, qual que era a finalidade desse terreno? Era de moradia? Era para alugar? Era para pasto? Era para quê? E muitas vezes a gente consegue comprovar que esse terreno está abandonado há muito tempo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, ferramentas tecnológicas muito interessantes, né? Por exemplo, imagens via satélite em que é possível fazer uma digressão no tempo, né? Demonstrar, olha, desde 2012 até 2020, esse terreno continua vazio, continua o mesmo, de modo que não houve nenhum tipo de função social e não houve qualquer demonstração de ato possessório anterior. Então, tem que comprovar a regularização dos tributos, enfim, tem que demonstrar algum tipo de função social atribuída àquela propriedade. Se não a demonstra ato possessório, então, meu amigo, você entrou com a ação errada, a sua ação era reivindicatória, não era ação possessória. Então, há a falta de interesse processual na modalidade adequação. Né? Não comprovou a ação possessória anterior, esse processo tem que ser extinto, sem resolução do mérito, que entre com a ação correta da próxima vez. Além disso, né, é muito comum, por exemplo, pessoas que não regularizam a matrícula e a matrícula não corresponde ao meio físico. Então, assim, tem a matrícula, mas você não consegue deduzir da matrícula onde é que se situa. Você não sabe se aquele terreno ocupado está no âmbito daquela matrícula, se está no âmbito da matrícula do coleguinha. Então, é muito comum também que não é possível, às vezes, demonstrar que aquela matrícula ou que aquela pretensão possessória se refere àquele terreno. Então, o proprietário ou o possuidor precisa demonstrar croquis, estudo técnico, plano altimétrico, algum estudo, algum elemento técnico que permita dizer que ele pretende a área, portanto, objeto do litígio. Muitas vezes o autor ele entra com ação contra, sei lá, João de Oliveira vem entrar com ação de reintegração de posse contra Maria de tal, João de tal, ou invasores desconhecidos, ocupantes desconhecidos, ele não qualifica o polo passivo. E muitas vezes a gente atua nessas ações e se demora muito, se demora 2 anos, 3 anos para qualificar. E muitas vezes esse processo fica sem composição do polo passivo, ou pior, com uma citação por edital direcionada a Maria de tal ou ocupantes desconhecidos, sem qualquer potencialidade de ciência daquelas pessoas que há uma ação de reintegração de posse. E advirto, muitas vezes isso acontece com ocupações que estão há 20 anos, há núcleos urbanos consolidados há muito tempo. Não acontece apenas com núcleos recentes ou ocupações recentes. Então, isso é muito perigoso. Daí a necessidade de ter, de alguma forma, alguma voz no processo. E a Defensoria Pública se demonstra apta a exercer essa atuação, porque ela vai, no mínimo, pedir para que o juízo adote, portanto, observe o ciclo citatório, determine ao autor que comprove os atos possessórios, que comprove que é possuidor daquela área, que aquela área corresponde à área do objeto do processo. Então, por isso também a importância da Defensoria Pública nessa atuação. Pois bem, além disso... Peraí, só um minutinho. Pois bem, desculpem a interrupção. Além disso, né, é muito comum também quando a defensora ingressa, já tem liminar possessória. Então é importante também que a gente participe. O ideal é que o juiz nos ouça antes de deferir a liminar possessória, porque a gente vai poder trazer outras questões, outros méritos que impeçam
uma remoção arbitrária dessas pessoas. Mas ainda que ele tenha dado a liminar possessória, a nossa intimação quão mais rápida possível é importante, ou para a gente tentar revogar junto ao juízo, ou para que a gente possa lançar mão de recursos, como o agravo de instrumento, e, enfim, depois outros recursos em instância superior de Brasília. Então, a Defensoria Pública é importante também pisar nisso, né? A Defensoria Pública tem poderes processuais importantes, produção de prova, recurso, embora às vezes algumas câmaras encrenquem conosco nesse sentido, a maioria delas aceita, e em Brasília, né, a STJ aceita que a gente tem esses poderes, e é importante que a gente tenha mesmo, porque muitas vezes, como eu disse, nós somos a única voz dessas pessoas, ainda que muitas vezes a gente não tenha contato com elas, ou que a gente vá ter contato muito mais para frente, né? Então, é muito importante isso também. Vamos lá. E também, não é só apenas o defesas processuais, a gente pode também falar de elementos de mérito importante, né? Então, primeiro, né, às vezes a gente verifica que a questão realmente não tem posse e tem que ser extinto sem resolução de mérito. A gente também verifica muito a questão do abandono, né? O abandono é um instituto do direito brasileiro que ainda tem uma certa fraqueza, porque ele tem por consequência a adoção daqueles instrumentos de indução da função social que eu disse, né? Então, o proprietário vai ser notificado, aliás, nem todos os municípios regulamentaram isso, aqueles que regulamentaram usam pouquíssimo, mas qual que é a consequência? Vai ser notificado, se não for notificado, IPTU progressivo, se não tiver IPTU progressivo, desapropriação. O que acontece é que muitas vezes a ocupação se forma em terrenos ou prédios abandonados. Então a gente busca também extrair desse abandono efeitos possessórios, né, no sentido de que a pessoa perde pelo menos a proteção possessória, né, se não perde a propriedade ainda, pelo menos a proteção possessória quando ela abandona o imóvel. Além disso, audiência de ação, como eu já disse. No caso de Zeis, né, a gente teve um importante caso aqui em São Paulo, que foi uma ação rescisória de uma reintegração de posse julgada com cumprimento de sentença, em que o defensor público ajuizou uma ação rescisória e conseguiu anular o processo, impedir que se fosse realizada a remoção em área de Zeis, sem que o autor comprovasse que destinaria aquele imóvel para habitação de interesse social. Então, vejam, eu tenho uma área em Zeis, nessas Zeis há uma ocupação informal. O proprietário ele quer retomar o bem que é direcionado à habitação de interesse social, o mínimo que ele tem que fazer é qual que é o projeto que ele tem para fazer cumprir aquela propriedade. Então, isso é muito importante. Proteção jurídica da ocupação de bem público. Então, CUEM, como eu falei antigamente, a gente usa muito a CUEM com exceção de defesa. Então, o município, o Estado, vem com uma reintegração de posse na defesa, ou seja na fiscalização, na manifestação como fiscal da lei, seja na defesa, na contestação, a gente fala, olha, senhor juiz, ou senhora juíza, vem requerer reintegração de posse, mas os ocupantes já perfizeram todos os requisitos da CUEM, de modo que eles têm direito subjetivo ali em razão do preenchimento desses requisitos. Um pouco mais frágil, mas também importante, é quando se consolida o núcleo urbano informal, ainda que sem os requisitos da CUEM, no bem público. Uma coisa que a gente, aliás, quando é bem particular, exceção de usucapião. Eu sei que existe disposição expressa do Código em sentido contrário, né, que a usucapião não pode ser alegada como matéria de defesa, mas a súmula do STJ não foi revogada e a gente continua usando a usucapião como modalidade de defesa. Uma coisa importante que a gente utiliza é sempre tentar indicar ou defender a regularização fundiária como uma solução jurisdicional prioritária. Prioritária em relação ao quê? À remoção. Então, na nossa concepção de defensoria pública, uma ação de reintegração de posse não necessariamente tem por resultado ou por produto a reintegração da posse pelo autor, mas muitas vezes a permanência dos ocupantes com regularização fundiária com algum tipo de compensação ao autor. Então, a gente já teve casos aqui em São Paulo de ocupantes que se organizaram em associações e com algum tipo de política pública compraram um imóvel e com algum tipo de política pública regularizaram o imóvel. Então, é importante que também tenha uma política pública de
Primeiro, financiamento popular. Segundo, assessoria técnica. Terceiro, assessoria jurídica, que sejam estruturantes e estruturais para que se possa pensar em outras soluções jurisdicionais que não seja a remoção e a violação do direito à moradia dessas pessoas. Então, isso é muito importante. E dois tópicos que eu já bati um pouco, mas que é bastante comum, que são as áreas consideradas de risco geológico e geotécnico e as áreas ambientalmente protegidas. Quando nada disso é possível, ou nada disso é acolhido, a Defensoria Pública ainda tem um papel importante de controle do ato do cumprimento da reintegração ou da remoção das pessoas. A gente teve um episódio lamentável em São Paulo, que foi o Pinheirinho, muito conhecido em São José do Rio Preto, que inclusive ensejou até a criação de um grupo de apoio às ordens de reintegração de posse, o GAORP, no Tribunal de Justiça, que é um espaço, ou seria um espaço para se pensar até na realização de reintegração de posse de forma menos violenta, né, menos gravosa aos direitos fundamentais da população. Então, vários assuntos precisam ser discutidos antes de se realizar uma reintegração de posse. Então, primeiro, transporte de bens, depósito de bens, para onde essas pessoas vão, se haverá algum tipo de política social, política habitacional provisória, cadastramento e política habitacional definitiva, para justamente ensejar o rompimento daquele circuito de precariedade, para que aquela pessoa não seja, num futuro muito próximo, removida novamente. Eu preciso saber quem é o comandante que vai fazer, qual é a cadeia de comando, se houver crianças, né, que essa remoção não seja feita no período escolar para não atrapalhar a frequência e o correto andamento daquele ano letivo. Se ele é sobre uma área rural, que ele não atrapalhe a colheita, que se possa dar tempo para que as pessoas possam colher esses produtos, ou, enfim, essas verduras, esses legumes, essas frutas. Então, existe uma série de questões que precisam ser analisadas e discutidas e judicializadas e, enfim, recorridas para que seja realizada uma reintegração de posse. E se não a defensoria ou o representante processual dos réus, ninguém vai pensar nessas questões. Então, é importante, portanto, que a Defensoria Pública esteja nesse lugar, ainda que antes de exercer a representação processual. Falei muito corrido, né? Mas passei por tudo. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, algum esclarecimento. Professor, por favor, fale de novo a relação entre a Defensoria Pública e o Ministério Público para representar, porque assim, eu já vi algumas situações em que a Defensoria Pública faz algum requerimento em prol de um determinado grupo da sociedade e o Ministério Público quer ou por vezes assinam o documento junto com a Defensoria. Quais são as limitações entre um e outro, por favor? Bom, os dois, estamos ouvindo, né? Os dois têm papéis diferentes, mas que podem coincidir, né? Podem convergir. Né? O Ministério Público, né, ele exerce a fiscalização da lei. A lei, ela exige muitos cuidados e muitas atenções aos grupos vulneráveis. Lembrando que em ações individuais de reintegração de posse, o Ministério Público não participa. Então, quando é apenas uma atuação, uma ação para preservação patrimonial, para retomada de um bem entre o João e o José, não tem um espectro social importante, o Ministério Público geralmente não, ele é intimado, ele fala, não é hipótese de intervenção do Ministério Público. Como a gente viu, nos casos dos conflitos, o Ministério Público ele sempre vai ser intimado quando houver uma grande população no polo passivo, independentemente se são pessoas vulneráveis ou não, e a Defensoria Pública vai ser intimada também, mas quando houver pessoas vulneráveis no polo passivo. Então, as hipóteses de intervenção, embora ambas sejam relativas a interesse público, né, são um pouco diferentes. Muitas vezes, nos processos, o Ministério Público se manifesta a favor dos requerimentos da Defensoria Pública, noutras vezes não. E também a gente já,
é possível que a gente ingresse com uma ação civil pública, por exemplo, assinando junto com o Ministério Público. Muitas vezes a gente vai estar em polos totalmente diferentes. Não tem uma regra, eu acho que isso é muito personalíssimo às vezes, ou seja, depende muito do entendimento daquele promotor, muito do senso comum teorético, né, como falava o Ará, ou seja, muito da visão de mundo, das concepções ideológicas dele, e às vezes até da compreensão da legislação por ele, do que efetivamente uma regra. Então, na maioria das vezes, quer dizer, sempre, quando o conflito envolver pessoas, uma grande parte de pessoas vulneráveis no polo passivo, vai envolver Ministério Público e Defensoria, mas nem sempre os dois vão convergir no mesmo posicionamento. E muitas vezes o Ministério Público está no polo ativo da ação, né? Então, muitas vezes é o Ministério Público que entrou com uma ação civil pública, e a Defensoria Pública está como fiscal da lei pelos vulneráveis. Então, essa dança das cadeiras, ela é muito variável, digamos assim, né? São várias possibilidades aí num conflito fundiário. Esclareci? Você ficou com uma dúvida? Eu estava imaginando aqui, professor, salvo engano, a Lei 80, que rege os princípios da defensoria, tem um Uhum. artigo que a- é, assemelha ou iguala a autonomia da defensoria pública com o do judiciário e com o do Ministério Público. Então, assim, embora essa lei compara em questão de autonomia, mas tem as leis orgânicas de cada uma dessas instituições que tem os regramentos próprios. Por isso, a minha pergunta, em que momento se junta, se compara, né, questão de atuação direta nessas questões sociais, assim. Mas está respondido, muito A Lei obrigado. Complementar 80, imagina. Acho que assim, a Lei 7347 vai dar autonomia para tanto a Defensoria quanto o Ministério Público ajuizarem ações coletivas, né, ações civis públicas. A Lei Complementar 80 é só da Defensoria, né, a nossa lei orgânica nacional. Né? A gente tem a Lei 80, a gente vai ter uma lei orgânica estadual que vai organizar a Defensoria Pública Estadual. E o Ministério Público tem a lei orgânica dele. Né? Então, tem vários regimes que se encontram aí, né? Mas semelhanças, né? Tanto Defensoria quanto o Ministério Público podem ajuizar ações civis públicas. Tanto Defensoria quanto o Ministério Público podem, inclusive, ajuizar ações civis públicas sobre questões urbanísticas. A Defensoria Pública tem um recorte, digamos assim, de pertinência temática. Então, por exemplo, a Defensoria Pública não poderia entrar com uma ação civil pública para regularizar Alphaville, porque o objeto da demanda e a finalidade da demanda não corresponde à missão institucional da Defensoria Pública, não tem nenhuma população vulnerável ali. Então, a nossa legitimidade para a ação civil pública deve estar diretamente relacionada à nossa missão constitucional. Mesma coisa, por exemplo, no consumidor, a Defensoria Pública entrar com uma ação para um recall de um carro muito caro. Então, não comunica com a Defensoria Pública. O Ministério Público poderia entrar com uma ação nas duas hipóteses, porque ele não está preso a essa missão constitucional de defesa dos necessitados ou defesa dos vulneráveis. Aqui em São Paulo, a gente já entrou diversas vezes com ações junto com o Ministério Público. Muitas vezes se entende que além de ser possível, é recomendável, porque a lei a ação civil pública ganha muita força, porque o juízo vai identificar que duas instituições importantes têm demonstrado preocupações semelhantes, tanto que convergiram numa ação civil pública só. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu posso citar a ação civil pública que a Defensoria Pública moveu, junto com o Ministério Público, sobre as quadras dos Campos Elíseos, que é uma região conhecida em São Paulo como Cracolândia. Então, tem projetos urbanísticos ali de construção do Hospital Pérola Byton e de empreendimentos da parceria público-privada do Estado para a construção de moradia ali. Só que ali existem hotéis, existem pensões que servem de moradia para uma população mais vulnerável, além da questão da política de drogas ali, de violência, etc. Tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público identificaram uma violação da ordem urbanística ali, porque aquela área ela é
demarcada pelo município como ZEIS. E por ser ZEIS, se eu não me engano, 3, né, modalidade 3, ela prevê a obrigatoriedade de um conselho gestor. Então, esse conselho gestor deveria obrigatoriamente analisar e deliberar sobre o projeto de urbanização. O Estado não poderia construir um hospital ou construir uma PPP sem formar e sem passar por esse conselho gestor. Tanto a Defensoria quanto o Ministério Público entraram com a mesma, em litisconsórcio ativo, entraram com uma ação civil pública para anular os projetos dali. Então, é um exemplo de uma atuação conjunta. Então, é possível? É possível. Muitas vezes os interesses e o entendimento dos profissionais que estão naqueles cargos, né, convergem. Então, tem um quadro institucional, mas também tem um quadro muito personalíssimo, né, de quem é o promotor, quem que é o defensor, a defensora, a promotora. Então, não tem uma regra, digamos assim, né? Um pode entrar com a ação independentemente do outro. Então, muitas vezes acontece de um entrar, outro entrar em seguida, ter conexão, continência, ou, enfim, ir para o mesmo juízo a analisar as duas ações. Mas também pode acontecer das duas instituições convergirem no mesmo processo, na mesma ação. Então, é uma possibilidade, não é uma regra, mas é uma possibilidade. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou deixar com a Francisca os slides. Eu recomendo que vocês acessem a página do Núcleo, no site da Defensoria. Lá tem um guia de atuação do núcleo especializado. Basicamente, tudo que eu falei aqui tem escrito lá bonitinho, com doutrina, jurisprudência, pode ser um material interessante para consulta e estudo. Eu acho que isso mais para uma segunda fase, talvez, né? Primeiro, eu procurei aqui na apresentação falar um pouquinho de lei também. Eu sei que é um pouco chato, mas às vezes na primeira fase é o que cai, né? De diferenciação de lei, atenção de lei. Mas uma segunda fase talvez seja requisitado de vocês alguma questão mais elaborada que pode passar por uma questão do núcleo, ou, aliás, da defensoria, né? Então, eu recomendo que vocês analisem isso. Eu não falei de bibliografia no começo, que eu acho que é muito difícil indicar uma bibliografia de direito urbanístico. Eu recomendaria alguma sinopse, eu gosto muito da sinopse da Juspodium, acho que é uma boa sinopse, e algumas leituras específicas, e principalmente do guia mesmo. Ali eu acho que as principais questões vão estar bem delineadas, tanto doutrinariamente, a gente tem a preocupação de colocar várias doutrinas e algumas jurisprudências para nortear a atuação do colega, e aí no caso de vocês, acho que norteia também o estudo de vocês. O direito urbanístico vai depender muito do examinador, né? Como ele entra em direitos difusos, depende muito do perfil do examinador, né? Então, o meu concurso, por exemplo, o perfil do examinador era mais ambiental. Posteriormente veio o Jairo, que é justamente um perfil mais urbanístico. Posteriormente veio o Aloysio, no último concurso, que aí já tem um perfil mais de processo coletivo. Então, como é uma matéria muito guarda-chuva, em alguma medida o direito urbanístico vai cair, mas ele pode ser protagonista ou não protagonista, a depender do perfil do examinador. Então, fiquem atentos quando sair o examinador, verifiquem qual que é a finalidade dele com as matérias que compõem o programa de direitos difusos. Então, geralmente os examinadores, é muito difícil ver um examinador que não seja mestre ou doutora, não tem alguma pesquisa, não tem alguma obra. Então, verifiquem qual que é o perfil dele, se ele tem artigos, se ele tem obra, no que ele trabalhou, se ele já compôs algum núcleo, se ele já trabalhou em alguma ação importante, porque por aí vocês conseguem direcionar, depois que sair o edital, naturalmente, um estudo mais específico. Isso é muito importante porque vocês vão reduzindo as possibilidades, né? Então, se é um autor mais do direito ambiental, é mais comum que ele pergunte de ambiental do que ele pergunte de outras matérias, embora ele tenha a obrigação de perguntar de todas as matérias, e vocês têm a obrigação de estarem preparados para todas as matérias, mas é muito importante essa análise mais específica do examinador. Então, eu sugiro, eu gosto muito da sinopse da Juspodium e a leitura do guia da Defensoria. Por ali tem a menção de alguns autores que no futuro, numa segunda fase, numa prova oral, vocês podem procurar uma leitura mais específica. E da questão da legitimidade da Defensoria, que eu acho que é uma questão importante, eu indico o texto do Maurílio, que eu vou mandar para a Francisca disponibilizar para você.
Tem um artigo meu também no primeiro volume da revista da Defensoria Pública falando sobre isso, que eu acho que eu também cito o Maurílio, mas eu acho, eu acho que o texto do Maurílio é o melhor, mais fundamentado para que vocês se baseiem. Bom, eu fico à disposição de vocês, se quiserem mandar alguma pergunta depois, eu fico à disposição, tá bom?